Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Unicast, o podcast que liga o conhecimento até você. Meu nome é Henrique. E o meu nome é Rafael e hoje iremos falar sobre algo mais que necessário, Henrique. Iremos falar sobre o cuidado com o agora, pensando no futuro, superintendente. Para garantir o nosso amanhã, né? É um papo, Henrique, sobre o meio ambiente, sobre a sustentabilidade, um trabalho coletivo, né, que a gente pode trabalhar durante o nosso dia a dia e alcançar níveis que é imensurável, Henrique. E para isso, recebemos um convidado mais que importante, né? Ele é superintendente da Secretaria do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte, alguém que sabe na prática como pequenas e grandes ações podem mudar a nossa vida, o nosso dia a dia, certo? Superintendente, seja muito bem-vindo ao Unicast, né? O Unicast, que é esse ambiente que trata sobre o meio ambiente, que trata sobre, Henrique, sobre a sustentabilidade e sobre assuntos, superintendente, que a gente leva ao nosso público um conhecimento diferenciado, né? E para começar, conte mais sobre um pouco sobre você para os nossos ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Me sinto muito honrado em estar aqui acompanhando e fazendo parte do desenvolvimento da academia e participando realmente do processo de aprendizagem de uma forma mais incisiva. Eu me chamo Ivan Figueroa, atualmente eu ocupo o cargo de superintendente da Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte. Sou advogado de profissão, sou um entusiasta do direito administrativo. Anteriormente, eu trabalhei aqui na gestão como controlador geral do município e fui convidado para um novo desafio, que foi a gestão do meio ambiente em nosso município. Vocês disseram uma coisa muito interessante. Quando vocês chegam e me dizem que a gente tem que trabalhar o hoje pensando no amanhã, vocês captam realmente a essência do meio ambiente. Por que eu lhes digo isso? Tudo que nós formos fazer agora, tudo que nós deixarmos para os nossos filhos, vai refletir para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então, às vezes a gente tem que fazer um sacrifício um pouco maior hoje, justamente pensando numa poupança para nossas gerações futuras. Então, isso é importante demais. Show de bola. Antes de a gente mergulhar nas ações mais concretas, vale a pena conhecer um pouco do caminho, né, de quem está por trás dela. Então, a gente tem uma pergunta ao senhor. O que levou a escolher e atuar nessa área ambiental? Como o senhor falou, né, o senhor é formado em advocacia, né, e entusiasta na área de direito, né, administrativo. Foi uma escolha planejada ou foi algo que surgiu com o tempo? Não, como eu disse, eu praticamente caí de paraquedas. Foi uma proposta de um desafio. O prefeito municipal fez um convite para que eu saísse da minha zona de conforto, que era a parte de controle interno, que eu exerci durante 3 anos da gestão, e participasse da uma secretaria finalística e cuidasse do meio ambiente de Juazeiro, com o zelo que já se tinha do controle interno. Então, está sendo para mim um desafio muito grande, mas que eu estou muito, muito satisfeito em poder dar essa contribuição. Com certeza, de verdade, viu? E quando a gente fala de Secretaria do Meio Ambiente, muita gente não tem a noção, a dimensão do que ela tem. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais os principais setores que compõem a Secretaria do Meio Ambiente, né? Como que ela funciona na prática para entender as demandas do meio ambiente da cidade. Vamos lá. Para qualquer atividade que tenha um risco potencial de degradação ambiental, é necessário que haja um licenciamento. Sim. Certo? Esse licenciamento, o empresário entra em contato com a Maju, explica qual a ideia dele, o que ele quer fazer,
e nós pedimos uma série de documentos para que ele comprove aquela atividade e comprove o que ele vai fazer para diminuir o máximo o dano ambiental. Porque praticamente tudo que nós formos fazer, nós vamos ter um dano ambiental. Um exemplo, aqui no estúdio, nós estamos usando energia elétrica. Energia elétrica é um passivo ambiental. Boa parte da geração aqui do Alion Sampaio é por placas de energia solar, que durante o dia injetam na rede e durante a noite a gente puxa da rede. Sim. Então, há um passivo ambiental que é feito. Então, a ideia que a gente vai ter nesse início vai ser mapear esse dano ambiental, utilizar medidas mitigadoras desse dano e planejar o que vai ser medida compensatória de dano. Um exemplo, há necessidade de um corte de árvore. Então, a Amaju precisa autorizar aquele corte de árvore para que depois você faça ou a doação de mudas ou replantio de outras árvores em outros locais, mas de alguma forma que o meio ambiente se sinta acolhido, né, também. Contemplado com isso. Então, a gente tem a parte de licenciamento, nós temos o monitoramento, e após o licenciamento, a equipe vai saber se está sendo cumprido realmente o que foi prometido no licenciamento e o que foi exigido, e a parte de fiscalização. A fiscalização vai em campo, aí na parte de fiscalização, quando a gente encontra um crime ambiental, gera multa, vai Ministério Público, todo isso, o aparato do Estado é mobilizado para resguardar o máximo possível o nosso meio ambiente. Nós temos a parte que faz os estudos das mudanças climáticas, então essa parte a gente está implantando, então a gente tem uma área que vai verificar o que pode ser feito para diminuir esse impacto em lato sensu, numa coisa não tão restrita. Tem a parte de dejetos, o nosso lixo domiciliar, o tratamento que vai ser dado ao lixo, também a gente tem que observar a parte de reciclagem, o aproveitamento máximo dos resíduos que nós tivermos. É muito melhor a gente reaproveitar um plástico do que a gente precisar de petróleo para fazer novo plástico, e aquele plástico que vai passar 500 anos para se degradar, ficar jogado na natureza. Isso é sustentabilidade, né? Isso é sustentabilidade. E a gente ter o máximo do uso de cada item. Perfeito. Muita gente associa o cuidado com o meio ambiente a uma ação individual, né? Tipo, jogar lixo no lixo, embora isso é muito importante, né? Mas aí temos a gestão pública também, que tem um papel essencial, né, nesse ato. E eu gostaria de perguntar ao senhor quais são os principais projetos sustentáveis que a Secretaria vem desenvolvendo para a cidade. Nós estamos implantando um sistema de coleta seletiva, ainda embrionário, mas já é um início. Nós temos uma atuação muito forte com catadores. Então, o catador é um agente, até o nome catador às vezes é mal visto, um agente de reciclagem. Então, esse agente de reciclagem verifica o que pode ser aproveitado. Tem as empresas parceiras que já compram esse material para serem reutilizados. Sim. Nós temos áreas de proteções ambientais que nós cuidamos aqui. Nós temos, dentro dos licenciamentos, temos essas compensações que são feitas para que retornem às áreas que precisem ser desmatadas. Então, a gente exige que seja reflorestado em algum local. Então, nós temos várias atitudes. E temos também a fiscalização, que vai de encontro justamente a quem não observou nada e acha que pode ser feito de toda forma. Então, quem de repente, como houve esses dias, uma lavra de areia, que não tem as devidas licenças, que não tem o cuidado que precisaria ser feito, o plano de
de recomposição da área, tudo isso não foi observado, a gente vai e fecha. Podendo, inclusive, fazer apreensão de maquinários, dependendo da situação, vai a polícia, dá voz de prisão, responde inquérito, multas. Então, é assim, são várias ferramentas que a gente usa e em várias áreas diferentes. Trabalhamos muito com a prevenção e a informação às pessoas, mas também a possibilidade de nós atacarmos com as sanções realmente que o município impõe, né? Exatamente. O poder de polícia do município é exercido. E é essencial, né? E dentro desse conjunto de ações, qual o senhor destacaria assim que seria algo transformador e aquele que de alguma forma está gerando um impacto real na população, né? E como a população pode ajudar, né, nessa, como é que eu digo, nessa ajuda, né, direta ao meio ambiente, junto com a Superintendência Amaju. Eu sou um entusiasta da formação. Então, o maior legado que a gente pode dar é a informação às nossas crianças. Sim. É muito mais difícil um adulto como eu aprender e botar em prática uma situação do que uma criança de 4, 5 anos que vai começar seu aprendizado na sala de aula, vai levar esse aprendizado à sua casa, de sua casa ele vai levar depois à sua família e por aí para a vida, né? Vai levando para a vida. Então essa é a semente que a gente planta, essa é a ideia. Então nós temos, junto com a Secretaria da Educação, diversas ações em escolas, principalmente municipais, para que essas crianças comecem a ter essa consciência ecológica mais forte, mais cedo, né? A gente acaba entrando num ciclo vicioso, né? Porque na nossa, a gente quando era criança não tiveram pessoas, e é interessante o senhor tocar nessa parte, porque a gente não teve pessoas que diretamente nos influenciavam, né, a cuidar do meio ambiente, a fazer uma reciclagem correta, né? Então, são ações como essa que nos interessam e que interessam também a gente educar também dentro da nossa própria casa, né, os nossos futuros filhos, né, e também aquelas crianças, né, Henrique, que estão ao nosso redor, na nossa família, né? E então, é bastante interessante o senhor tocar nessa parte de levar o assunto também para as escolas, né, e para o ambiente familiar. A gente sabe que a mudança, a gente vê que a mudança ela é assim, silenciosa, mas é bem perceptível, certo? Então, assim, uma campanha numa comunidade, ela vira hábito, né? Sim. Como o Rafael falou, ela vira hábito e pode incentivar crianças e pessoas a cuidar do meio ambiente, a incentivar a pessoa a conhecer mais sobre o meio ambiente e como isso pode ajudar até elas mesmo futuramente, né? E uma pergunta que eu tenho para o senhor teve algum caso específico que te marcou por mostrar esse impacto concreto? Nós tivemos alguns impactos em colégios, algumas gincanas que foram feitas. E houve pais de aluno que disse que agora está tendo que separar o lixo em casa, porque a criança fica no pé dele o tempo inteiro. Você separe, que o tio disse que o lixo molhado tem que ser num canto, o lixo seco em outro. Aí daqui a pouco do molhado e do seco vai ser o que vai ser reciclado, papel, plástico, lixo molhado. Então isso vai mostrando que realmente chega nas famílias. E os pais ficam numa situação que, mas eu vou ter que fazer. Eu não vou ter outra opção. Eu vou ter que fazer, pelo que ele está dizendo é certo. Sim, como é que eu vou negar um aprendizado? E o exemplo, né, do pai e da mãe, né? Com certeza. Nesse caso foi justamente o exemplo do filho para os pais. Essa que é o gancho. A gente vê uma pessoa tão inocente educando um adulto, né? Mais velho, né? Eu acho que é bastante isso. Às vezes a criança educa mais o adulto do que o adulto educa a criança. Né? Cuidar do meio ambiente em uma cidade que cresce bastante, como Juazeiro do Norte, que está em evolução, crescendo exorbitantemente, né, Henrique? E que mais pessoas querem estar aqui no Juazeiro, mais pessoas querem
vir para Juazeiro, mais pessoas querem visitar o Juazeiro, né? Então, não é uma tarefa simples. Isso a gente tem que ter essa ciência. Existe uma série de barreiras no caminho, desde a falta dos recursos, a dificuldade, a sensibilização da população. Quais têm sido, superintendente, os desafios mais recorrentes enfrentados durante principalmente nesses períodos de romaria, nesses períodos que a população de Juazeiro recebe esses visitantes? Qual os desafios que o senhor e a sua equipe têm enfrentado? Em época de romaria, a gente faz uma atividade muito forte com os catadores. Então, a gente leva as associações de catadores para os maiores locais de romaria, para eles já começarem a ir fazendo essa coleta. Muita gente não acha isso bonito. Pensam que eles estão ali, os catadores estão ali de uma forma que prejudique, eu imagino. Não veem o papel social que eles estão fazendo. Então, em épocas de romarias e de festas, o que se tem muito problema é isso. Ninguém tem o cuidado que deveria ter e acha ruim quando a gente tenta fazer. No normal, no crescimento da cidade, e termina sendo o mais recorrente, o crescimento a gente vai ter que, não pode ser desenfreado, a gente vai ter que pautar algumas regras, umas normativas para esse crescimento. E normalmente quando a gente pauta normativa, não é tão bem aceito. Por quê? Um exemplo, você é um empresário, você tem um terreno de 10 mil metros quadrados, para que você possa fazer desse terreno um loteamento, você tem uma série de etapas. Primeiro, você tem que pedir para desmatar. Você vai pedir para desmatar. Se tiver uma árvore que não possa sair, você não vai poder retirar aquela árvore, você vai ter que dar um jeito de deixar aquela árvore no local. Depois, você vai ter que fazer a doação de áreas institucionais. Você vai ter uma parte daquela área que vai ser arruamento, vai ser área verde, que precisa, e áreas institucionais que a comunidade vai precisar futuramente, quer para uma escola, quer para um posto de saúde. Então, tem que já estar com esses equipamentos, pelo menos, pensado. Então, termina você tendo de um lado a motivação financeira e do outro lado você vai ter o regramento geral. E dentro do regramento geral, a necessidade de que o meio ambiente tem também de ser protegido. Então, essa é uma grande dificuldade. Você, enquanto tem empresários que a gente esteve visitando e tinha uma árvore que poderia, a princípio, ser retirada, ele gastou R$80 mil, se não me engano foi o que ele disse, para manter essa árvore. Tem outros que não pedem nem autorização, passam um trator e derrubam. Esse daí, ele pegou a árvore, escavacou todo ao redor, pegou como se fosse um papel filme, um plástico especial para fazer toda a proteção da raiz. Aí veio um guindaste, tirou aquela árvore e soltou em outro local. Isso é um pensamento. Porque ele diz, não, essa árvore tem história. Eu posso plantar mais 10, mas quantas eu vou ver chegar desse tamanho? Nem. Entende? Então, tem gente que já tem esse pensamento e consegue ter o lucro da mesma forma. Sim. Consegue ter o lucro. Hoje você tem um apelo muito grande da ecologia e do meio ambiente que ajuda a você se desenvolver. Porque vários produtos são consumidos justamente por apoiar o meio ambiente, por ter todo esse direcionamento. Então, essa consciência que a gente tem que trabalhar. Sim. A gente sabe que a população, falando em população, a gente vai nessa mesma linha, há hábitos, né, principalmente os antigos, fala mais alto, né, que o descarte de lixo incorreto, há uma desvalorização no ambiente público, né, no espaço público. Como vocês têm trabalhado para quebrar essa resistência e promover uma nova consciência ambiental para a população? O que a gente consegue fazer, primeiramente, são campanhas educativas, explicando a necessidade do cuidado que a gente precisa se ter
o ambiente que a própria população vai estar inserida. Não adianta você morar na melhor rua de Juazeiro se você tiver na rua toda 5 vizinhos Que descarta, que joga descarta, lixo que de joga todo jeito. lixo. Quando você for ver, daqui a pouco sua rua vai estar imunda. Porque Verdade. você tem uma coleta de lixo que você passa normalmente 3 vezes por semana. Sim. Então você vai ter esse intervalo e começa a encher de uma forma que o lixo se espalha e vem animais, vetores de doença, tudo isso vai piorando. Então você termina pegando um ambiente que seria, a princípio, um bom ambiente e tornando ele num ambiente Inabitável, né? Inapropriado. Né? Inapropriado para a Sim. vida. Entende? Então a ideia inicial é, como a gente já faz, campanha de conscientização e nos extremos, multas. A gente gasta, aqui em Juazeiro, a gente gasta um absurdo por mês para limpeza de terrenos com descarte irregular de lixo. Então, o pessoal da CEAMASP termina de limpar o ambiente quando dá... Tem vezes que é engraçado, tem vezes que parece que o pessoal fica esperando a máquina sair. Quando a máquina sai, ele joga. Então, assim, é uma... Quando chega numa situação dessa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai atrás e tenta multar. É porque geralmente o ser humano ele precisa de uma regra rígida, né? Muitas das vezes chegando a esse ponto de mexer no bolso dele, né? Que é para ele ver se toma uma certa consciência da causa, né? Eu digo que se não for com amor, é com a dor. Com a dor. É com a dor, Verdade. sim. Não tem como ser diferente. Infelizmente, a gente... Que vai resolver, vai. Vai. Agora, quem vai escolher se é no amor ou na dor é o cliente. Sim, verdade. Com certeza. A gente sabe que educar é planejar, é plantar uma semente para o futuro, né? E isso vale também, principalmente, para o meio ambiente. O senhor falou sobre um empresário que gastou 80 mil para deslocar Isso não foi nenhum gasto, isso foi um investimento. A gente sabe que a empresa hoje é um dos maiores investimentos que a empresa pode ter no meio sustentável. É manter a sustentabilidade dentro da sua empresa. Isso de fato, hoje é um dos melhores investimentos que uma empresa pode ter. Certo? Mas, voltando novamente para a educação, para a comunidade, a transformação só é possível quando há um entendimento sobre isso, né? Eu gostaria de perguntar ao senhor qual o papel da educação ambiental dentro das ações da secretaria. A educação ambiental, a gente tem ela como um dos pilares. Porque, como foi dito há pouco, a gente tem que investir nas crianças. A gente não vai conseguir modificar o pensamento dessa nova geração se a gente já não começar com isso. Então, nós precisamos de, dentro do colégio, com atividades lúdicas, com atividades interdisciplinares. Então, em matemática, a gente consegue utilizar a educação ambiental nos probleminhas, por exemplo. Na questão de ciência, você tem a parte de ecologia, realmente, mas em toda ela você vai ter. Na parte de história, você consegue mostrar. Você vai mostrar que no Brasil veio a princípio e quando os portugueses chegaram em 1500, a primeira coisa foi acabar com o pau-brasil. Então não houve um manejo sustentável. Tinha um ativo financeiro, que era o pau-brasil, caríssimo à época, e que foi dizimado porque não houve um planejamento, não houve nada disso. Beleza, foi feito em 1500, foi. Mas em 1500, os índios já se utilizavam da natureza e ainda assim não destruíam. Verdade. E como o senhor falou sobre educação, a gente está no mês, né? No mês, na semana do meio ambiente, né? Falando sobre sustentabilidade, batendo demais nessa tecla, né? E como essa educação, né, tem sido levada às salas de aula e se há ações voltadas para a comunidade, bairros, empresas e até mesmo no setor público. A abertura do Junho Ambiental se dará agora dia 5, no Parque Ecológico das Timbaúbas. Vamos fazer um lançamento de uma gincana para os colégios, vai ser aberto tanto para os colégios públicos, municipais e estaduais, quanto para os particulares.
Durante a semana, as 2 semanas posteriores, vamos ter vários eventos em colégios, várias palestras de sustentabilidade e reuso de água, então tá bem direcionado isso. E no dia 15 ou 16, o pessoal agora vai me matar, porque eu perdi o dia certinho. A gente vai fazer um encerramento também no Parque Ecológico, com um plantio de algumas mudas e com um passeio ecológico Dentro do parque. Também aberto ao público. Mas são atitudes que a gente faz que não tem que são pequenas dentro do que poderia ser, Sim. mas é o início. E é voltado principalmente para as crianças, que é quem mais tem a participação. O passeio de domingo vai ser para a família inteira, mas normalmente no dia 5, é quinta-feira, as crianças é que vão ser o público-alvo da nossa abertura. Sobre também nas empresas, como a Amaju ela está atuando sobre essa questão ambiental, sobre a sustentabilidade? Como eu disse, nós trabalhamos a parte de licenciamento, de fiscalização, e temos as formações. Nós visitamos essa semana passada uma empresa grande daqui da região e ela mostrou o que ela trabalha. Então a gente pega essa experiência que ela demonstrou que faz e tenta repassar para outras. A outra a gente vê agora que ele trabalha com reciclagem de óleo, e até um tonelzinho deles ali. Então eles já vão trabalhar isso, eles já estão querendo ampliar. Sim. Então tudo isso a gente vai pegando e tentando criar um círculo virtuoso. Uma rede sustentável, né? A gente está fazendo uma reunião dos revendedores de pneus. Pneu, você sabe que é um passivo ambiental terrível, porque além de praticamente não se acabar na natureza, ele ainda solta um líquido da composição química dele, que os lençóis freáticos são contaminados. Sim. Então, ele faz parte do sistema de logística reversa, que quem vende é responsável pela coleta. Então, nós estamos agora instigando aos revendedores para que eles assumam a responsabilidade legal deles e passem a trabalhar mais efetivamente. Hoje nós temos, através da ação da prefeitura, um ecoponto para recolhimento de pneus, que a gente recolhe pneu, manda o pneu para a gente aqui de todo o Crajubá. Sim. Aí, esses pneus é utilizado em alguma área? Esses pneus são enviados para uma recicladora que fica em Feira de Santana, salvo o melhor juízo. Show de bola. Quando a gente fala em unir forças, entram as parcerias, né? Seja elas universidades, ONGs, empresas privadas, né? Quanto mais eles se unir, mais força terá para chegar a um objetivo único, né? Como vocês... Essa aliança amplia o alcance e a força dos projetos, como eu falei, e há alguma iniciativa em andamento com o meio acadêmico? Por exemplo, como tem sido essa integração? Nós temos alguns trabalhos que efetuamos com o curso de Engenharia Ambiental do centro do IFCE. Temos alguns trabalhos também com a UFCA, nessa área ambiental. E algo de estudo. A Universidade Federal e o IFCE faz parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, eles também já participam de algumas decisões que são tomadas. Esse conselho é importante, nós temos diversos elementos dos setores da sociedade, e um deles é a academia através dessas faculdades. E abro o convite para quando vocês quiserem participar, sejam inicialmente como ouvintes, sejam posteriormente como membros efetivos, já deixo o convite, né? Perfeito. A gente como você viu, a gente tem um ecoponto aqui, né? E aí a gente trabalha também bastante tocando nessa tecla de coleta de óleo,
né? E aí, como a gente tem esse ecoponto, nós do curso de ADM, a gente se une e criam projetos para juntar esse óleo, incentivando também as pessoas a não jogar, porque muitas vezes a gente chega até mesmo nos pequenos empresários, né, que a gente chega para perguntar se eles já vendem óleo, o que eles fazem com óleo, né, para poder a gente entrar em parceria. E muitas vezes eles falam que joga fora, muitas vezes eles dão para pessoas e às vezes aquelas pessoas não aproveitam, elas jogam fora também. E aí a gente entra em parcerias com esse pessoal, né? E em troca a gente dá dá consultoria, sempre tem projetos por fora com isso, né? Eu posso até falar de um que a gente tem, né, chamado Educash. A gente é um projeto que educa e incentiva alunos, a crianças e jovens a lidar com o dinheiro e tudo. A gente dá palestra, vai até a universidade, dá palestra. Em troca disso, eles levam óleo para a gente e a gente recolhe, né? E a gente dá aquela palestra bem dinâmica, com brindes. Também tem uns parceiros que dá brindes para a gente premiar o pessoal, né? E com isso a gente vai levando com a gente a sustentabilidade, né? Vai incentivando esses jovens a não jogar lixo, como já é feito, não jogar lixo na rua, a mostrar para eles o que o óleo pode causar no nosso ambiente, né? A gente sabe que uma gota, um litro de óleo pode tornar uma calamidade, a gente pode falar isso, né? E aí com isso a gente traz para cá projetos para incentivar isso, e aí a gente coloca no ecoponto. E tem também até no slogan para vocês, ó, Movida a óleo. Movida a óleo. Show de bola. Movida a óleo. E dentro da faculdade mesmo, lá aqui na Unileão, a gente também tem um projeto PEAS ADM, né? E dentro do PEAS tem PEAS Odonto, tem o PEAS também de Direito. São programas que tratam justamente sobre essa questão da sustentabilidade, sobre o meio ambiente e como a gente pode motivar as pessoas, a comunidade, a equipe mesmo dentro da faculdade, os alunos, a se motivarem e pensarem diferente. E a gente observa bastante, superintendente, a questão de hoje da garrafinha. Cada pessoa, a maioria que a gente observa, tem uma garrafinha, né? Aquelas garrafinhas que são recicláveis, né, Henrique? Que você leva para qualquer lugar e não precisa estar comprando garrafa PET, né? E jogando em qualquer lugar, jogando em lixo, descarte sem saber para onde vai, entendeu? Porque muitas vezes foge da consciência. Sim. E às vezes tem a consciência, mas não faz o descarte legal, né? E a gente, durante a semana, a gente vem tratando justamente sobre isso. Questão da sustentabilidade, questão, né, do meio ambiente, formas que a gente pode agir, né, para não agredir o meio ambiente. E uma das formas que a gente, né, a ADM encontrou através do PEAS foi justamente essa questão da coleta de óleo, né? E a gente bate bastante nessa tecla, né, Henrique? Porque a gente necessita, o nosso bem maior é a água, né? E nosso corpo é 70% de água. Então, se a gente não tratar a água, como é que a gente vai beber uma água limpa? Como é que a gente vai beber uma água saudável, né? Sim. Então, a gente bate bastante nessa tecla. O senhor quer falar? Não, e lhe digo mais, que a gente está aqui em pleno sertão nordestino. Sim. Então, água para a gente aqui é um bem muito caro. Sim. Nos é muito caro. A gente tem muita sorte de viver num oásis. O Cariri é um oásis no meio do sertão, encravado no meio do sertão. Então a gente tem muita sorte disso. Quando vocês trabalham óleo usado, é uma coisa tão importante que vocês já devem ter estudado isso, porque onde ele for, se ele for dispensado na rede de esgoto, ele vai ser prejudicial. Se ele for dispensado numa fossa séptica, ele vai ser prejudicial. Se for no meio da rua, vai ser mesmo. Verdade. Então é uma excelente iniciativa. Partindo para o lado mais empresarial, né, que hoje as empresas têm adotado uma agenda, né,
Henrique, falando sobre ESG, né? É sobre justamente essa questão ambiental dentro da empresa, né? A forma de tornar a empresa mais sustentável, que une responsabilidade ambiental, social, governança, né? Isso tem influenciado bastante nas relações com o poder público. A gente vê isso. A secretaria tem observado esse movimento aqui no Cariri. E outra pergunta também para o senhor: como essas práticas de ESG têm contribuído e como contribuir para fortalecer as políticas ambientais locais? Assim, ainda é muito incipiente as práticas de ESG aqui na região. Temos algumas empresas que trabalham bastante fortemente essa questão. Mas o que falta muito, eu creio, que seja informação. Sim. Porque a gente está falando de muito dinheiro envolvido. Sim. É dinheiro que vem de fora. Você tem crédito de carbono, que já é uma coisa antiga. Uhum. E ainda assim não é tão bem aproveitado. Então a gente precisa aqui, talvez seja até um gancho bom para a academia, tentar aproximar mais essa realidade do meio ambiente, tanto do ESG, do crédito de carbono, de outras formas que você vai ter de monetizar realmente o que você faz com as empresas locais. Eu dou exemplo: a gente faz a coleta de pneus. Coleta de pneus. O que é feito? Essa recicladora manda o caminhão para cá, de Feira de Santana. Daqui ele pega o pneu em estado bruto e leva para lá. Aí lá ele consegue fazer piso, consegue fazer asfalto, uma parte do asfalto, consegue fazer, aproveita o ferro que tem. Tudo isso é feito. Enquanto Sim. a gente aqui no coração do Nordeste não está fazendo nada. A gente está mandando, está pegando um ativo, esses rejeitos são tratados como passivo, mas que na realidade é um ativo. É um ativo, sim. Então, se a gente conseguir fomentar uma indústria que tenha como alvo realmente o reaproveitamento, o uso consciente, deixa eu ver como é que eu quero dizer, a minúcia mesmo da reciclagem, a gente tem uma mina de ouro. Sim, com certeza. Porque a gente está no centro, a gente está a 600 quilômetros de praticamente todo o canto do Nordeste. Sim. Então, para a gente é excelente. E assim como o óleo, que a gente fala que pode ser um retorno financeiro também, né? Produzindo sabão, produzindo diversas coisas, né? Que o óleo ele pode ser reciclável. O pneu também, aqui dentro, né? Se uma empresa chegasse, habitasse e transformasse essa questão do pneu, também da questão dos plásticos, né? Reutilizar, e isso traria retorno também, né? Também poderia ser uma opção de uma ação até do município com a própria empresa, né? Fazendo com que unidos, né? Sendo mais forte e fazendo essas práticas sustentáveis, essas práticas ambientais transformadoras, porque a gente está vivendo em um ambiente transformador que está em constante mudança, né? E como a gente falou, né, a gente está em uma nova era, o pensamento está diferente, as pessoas estão diferentes, pensando diferentes, né? Então, seria uma boa até para empresários que pensem assim como a gente está pensando, né? E idealizar, é uma ideia nova, né? Que aparentemente é nova, né? Mas que necessita só prática, né? Hoje vocês se consegue fundos internacionais de diversos países que investem nisso, e eles estão investindo nisso não porque eles querem retorno, eles investem nisso justamente pensando no futuro. Então hoje você consegue trazer esses fundos, então precisaria de empresas que façam essa primeira parte, faça a questão da finalística mesmo, vai fazer a reciclagem, aí você vai precisar de consultorias que consigam juntar quem tem o recurso, os fundos, com quem precisa. Sim.
e depois desse daqui com quem já vai reciclar. E você fechar esse ciclo. Quando a gente conseguir fazer isso, é excelente. Perfeito. E aproveitando esse avanço, existe alguma movimentação da gestão pública de Juazeiro do Norte para transformar a cidade em um modelo moderno, um mais verde, mais conectado, né? No sentido da cidade inteligente, quais os primeiros passos para transformar essa visão real? Nós hoje já temos um projeto em andamento de arborização do município. Uma nova arborização. Aqui em Juazeiro houve uma época que foi plantado muito ninho de ano, que é uma espécie que não é nativa da região, é uma espécie invasora, e se desenvolveu muito rápido porque não tinha as dificuldades que as espécies nativas têm que enfrentar. Então, eles não tinham predadores, não tinham nada disso. Então, hoje a gente tem algumas árvores, boa parte das nossas árvores que estão na rua são dessas. Há um projeto da gente fazer justamente uma substituição e um replantio de novas espécies já locais, espécies que sejam nativas da região. Então, esse projeto está em andamento agora com essa parte do Banco Andino, da CAF. Então, já se tem um estudo, está sendo finalizado para início de aplicação. Quanto à cidade inteligente, a cidade inteligente é muito ampla. A gente tem uma legislação que fala sobre isso aqui em Juazeiro, mas não conseguimos ainda implantar. Sim. A cidade inteligente são divididas em várias etapas. Então, você vai ter que ter a parte bem-estar. Beleza, a gente vai conseguir dar uma melhorada boa com essa nova arborização da cidade. Parte de mobilidade mais moderna. A gente já vai conseguir agora esses 100 milhões de reais que foram assinados para mobilidade urbana. Então, se consegue fazer alguma coisa nesse sentido, mas não é de uma velocidade tão grande, porque tudo isso é muito caro. Você vê aqui no Brasil, você tem pouquíssimas cidades realmente que sejam inteligentes. Mas é um sonho que a gente está buscando ir atrás. Sim. Pelo menos estamos plantando a sementinha para começar. Com certeza. A gente, as mudanças climáticas, elas deixam de ser algo distante e passa a ser sentido no nosso dia a dia, né? Se tornam mais constante, né? Com temperaturas extremas, alteração nas chuvas, até o impacto mesmo na saúde pública, né? A nossa cidade de Juazeiro, ela sente essas mudanças? Em Juazeiro a gente já sente essas mudanças. Se vocês perguntarem a seus avós, eles vão dizer que o inverno está demorando a começar e demorando a terminar. Então está mudando, está havendo uma migração de épocas, de quadro invernosa, que na realidade não é o inverno, é a quadro invernosa que a gente, em senso comum, chama de inverno. Mas há essas mudanças. Há mudança em temperatura. Você vê, quando você tem o fenômeno do El Niño, você tem temperaturas altíssimas. Quando vem a Laninha, você tem chuvas que parece que vai se acabar tudo. Sim. Então, a gente está sentindo já na pele essas mudanças. A gente está com um aquecimento global. A gente está tendo essa migração de temperatura. Isso é bem preocupante, porque se a gente começar a aumentar a temperatura, nós vamos ter reflexos monstruosos. Aqui a gente ainda tem pouco, mas você vê no sul do país, o Rio Grande do Sul, quase se acaba com água. Sim. Ficou pedra sobre pedra. Sim. E você vê em outros países o mesmo exemplo. Então não é uma coisa centralizada em um local. É um problema mundial, um problema de todo o globo. É a ação do homem, né? É o resultado da própria ação do homem. Com certeza. Né? Como que a cidade tem se preparado para enfrentar essas mudanças? Nós estamos tentando fazer essa questão da rearborização, utilizando a captura do carbono de forma mais forte com essas novas, com a nova vegetação. Está tentando, dentro das empresas que têm os potenciais poluidores, a gente está verificando para que elas atendam a norma. E dentro
do contexto, é o que a gente está conseguindo inicialmente fazer por aqui. Tudo bom. Superintendente, muito obrigado por partilhar, né, por tanta informação, clareza que a gente teve aqui, né, Henrique, hoje. Para encerrar, queria pedir ao senhor que deixasse uma mensagem para o nosso público, né, que está nos escutando, né, e o que o senhor acha que pode ser feito, mesmo com pequenos passos, né, Henrique, para contribuir nessa mudança futura, né, nessa questão social, nessa questão sustentável, né, e ambiental. Eu acho o seguinte, a gente tem que recorrer à sabedoria do nosso patriarca, o Padre Cícero. O Padre Cícero tinha um caráter, tinha um estado preeminentemente ecológico. Sim. Ele não deixava se cortar uma árvore que não fosse necessário. Pelo contrário, ele dizia que era para plantar a árvore. Uhum. Então, o que nós precisamos fazer é, mais uma vez, ouvir o ensinamento dele. Vamos cuidar do nosso ambiente, vamos plantar árvores. Não vamos destruir desnecessariamente. Se destruirmos, vamos compensar. Então, é isso que eu rezo e o que eu prego por todos os dias enquanto eu estou nesse trabalho. Para nossas gerações futuras, Com né? certeza. Para quem acompanha o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, ou até mesmo participa de algum projeto, né, como eles podem entrar em contato com vocês? Nós temos no site da Prefeitura, nós temos a Amaju, lá se tem todos os contatos, você tem e-mail, WhatsApp, telefone fixo, tem a própria sede, fica aqui na Lagoa Seca. Então, qualquer necessidade, qualquer, inclusive, denúncia, o que for preciso de nós, da Amaju, estamos à disposição. No site da Prefeitura tem todos os nossos endereços, todos os contatos. E é isso, nós estamos à disposição para tentar minimizar o máximo possível dos danos que possam acontecer. Com certeza. Pessoal, esse foi mais um Unicast, né, Henrique? Que a gente teve o prazerzaço de ter a participação do nosso superintendente Ivan, né? Que seja muito bem-vindo, que venha mais vezes esses encontros, né, e que a gente possa compartilhar e que a gente possa discutir ideias, planejamentos, né, Henrique? Com certeza. Projetos, né, que a gente possa ajudar não só o Juazeiro, mas que esses projetos futuros, né, Henrique, possa alcançar aí o país, né, que a gente tem que pensar grande, né, superintendente? Então, com certeza, Henrique, com certeza, plantou sementes de consciência por aqui o superintendente Ivan. Com certeza. Se você curtiu, já manda para os seus amigos, compartilha com eles, para que eles entendam mais o porquê isso tudo é importante para o nosso dia a dia e até mesmo para você que quer ser empresário. Você está vendo aqui agora qual é o ponto principal onde investir, né, no seu negócio e até mesmo no seu dia a dia, para o seu bem maior, para a sua família e para as futuras gerações. Beleza? Então, para que você curtiu, compartilha com seus amigos. Tamo junto. Até o próximo episódio e lembre-se, consciência, cuidar do meio ambiente é cuidar da vida. E dar hoje e de hoje, pensando no amanhã. É isso aí. Legal. Um abraço.